Olá galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o professor Carlos Veras e hoje nós estamos continuando aqui a estudar nossa apostila de Didática e Educação, tá? Assunto de número 3, Didática e Tendências Pedagógicas no Brasil, beleza? Se o vídeo foi importante para você, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe aquele super joinha e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos, tá? Não esqueçam de deixar aquele like, beleza? Então ajude o nosso canal aí, tá certo? Essa, como foi dito, é a terceira apostila, o terceiro assunto, beleza? Se você quiser essa apostila, gostar da apostila e quiser, tá? Comprar essa apostila, adquirir essa apostila, é só passar um zap para este número que está aqui embaixo, beleza? E aí a pessoa vai mandar para você o número do Pix, tá? E aí você vai estar pagando e mandando o comprovante para ela, beleza? Não deixe de acionar o sininho e também deixar aquele joinha, tá? Para o nosso vídeo chegar a mais pessoas, beleza, galerinha? Show de bola! Assunto de número 3, Didática e Tendências Pedagógicas no Brasil, tá bom? Galera, essa apostila reúne conteúdos essenciais, né, sobre didática, ferramentas da educação, alfabetização, currículo e psicologias da aprendizagem, acompanhados de 10 questões por tema, tá? No estilo da banca IDECAM, tá? É banca IDECAM, mas vale para qualquer concurso público. Vocês vão ver que os vídeos que eu estou gravando aqui vai servir para qualquer concurso, tá? Naturalmente aqui nós estamos estudando para essa banca IDECAM, aqui no concurso aqui do nosso estado, beleza? Então estou ajudando aqui alguns amigos, certinho? E tá dando tudo certo, tá? As pessoas estão comprando a apostila, estão adquirindo, tá bom? Estão deixando aquele joinha para mim, mas show de bola, meu povo. Continuando aqui, que aqui é sem enrolação, certinho? Então, didática e tendências pedagógicas no Brasil. Galera, em outros vídeos aí, no primeiro vídeo, no segundo vídeo, eu já falei de tendências pedagógicas, tá bom? Então aqui eu vou falar mais sobre o contexto histórico, a questão da didática, né, relacionada à tendência no Brasil, essas tendências no Brasil, beleza? Então, eu não vou me aprofundar muito ao assunto, porque eu já falei, tá bom, na aula passada, tá? Vamos falar aqui mais da questão do contexto histórico, tá bom? As características, né, a fase, certo? E os impactos, tá bom, nas escolas, beleza? Então, você vai ver que a apostila é ilustrada, tá? Tem aqui algumas imagens que ajudam você a compreender o assunto, imagem sempre ajuda, né? E também um contextozinho, bem resumido, que vai também ajudar você a entender, né, sobre cada concepção pedagógica, tá bom? Sobre cada escola pedagógica aí que utilizamos em nosso país. Utilizamos porque todas as tendências pedagógicas que existem, que nós estamos estudando, nós aplicamos em sala de aula, tá? Vocês vão ver aí que é aplicado em sala de aula, beleza? Então, show de bola, galera, sem enrolação. Aqui, primeiramente, eu vou falar da didática tradicional, ok? Que foi bastante predominante no Brasil até, tá? Muito forte mesmo ainda, até os anos 90, tá bom? Então, ela vai começar quando? Começa lá no período colonial, certo? Quando os jesuítas vêm para o Brasil, né? Em 1549, e os jesuítas, eles vão ser os principais professores até 1759. Tem forte influência europeia, né, na escolástica. Eu já falei, tem um vídeo aí no nosso canal falando sobre a escolástica, tá bom? As escolas eram bastante confessionais, né? Escolas voltadas para a religião, ok? E o ensino elitistas e enciclopédico. Por quê? Porque usava sempre materiais praticamente prontos, né? A enciclopédia era bastante utilizada, beleza? Vamos falar um pouquinho do contexto histórico e a gente vai para as características, certinho? Então, galera, como já foi dito, né, o ensino tradicional tem raízes profundas no Brasil, até hoje, beleza? Então, ela começa com a chegada dos padres jesuítas em 1549, ok? E eles foram os principais professores, né, e educadores da época, até 1759, né, quando o Marquês de Pombal vai fazer aqui uma reforma, né, na colônia, também em Portugal, tá? Mas principalmente aqui na colônia, certo? Com suas ideias iluministas, beleza? Vai praticamente expulsar os jesuítas e transformar o ensino tradicional, que era bastante pouco, né, praticamente para as elites, né, era bastante elitista, certo? Em uma escola mais laica, tá bom? Então, os jesuítas, né, eles vão assumir a função de educadores, né, na colônia, certo? Seu principal objetivo era o quê? Era catequizar, né, os povos indígenas e também formar quadros letrados, certo? Para a administração colonial, beleza? Então, as principais características,
deste período era que uma sala de aula, né, que girava em torno da figura do mestre, beleza? Visto como autoridade máxima, o ensino era baseado na memorização, né, na oralidade e na repetição, beleza? Os conteúdos eram fixos, né, e controlados pela igreja e pela coroa portuguesa, ok? Portugal sempre controlando tudo aqui na colônia, naturalmente. O foco era o quê? Era a questão da moral, a questão do ensino religioso, né, do que a questão científica, tá bom? O que essas influências trouxeram, né, ou trouxe, tá bom? Métodos inspirados, né, no Ratio Studiorum, né, jesuítas, né, que era um plano de estudo, né, geral, ok, que organizava toda a educação no Brasil colonial na época, a educação da sala de aula, da escola e tudo, tá? Era um documento, tá bom? ênfase também em uma disciplina mais rígida, né? Horários padronizados e métodos uniformes, certo? Valorização do professor como transmissor do saber, né? Que era o portador da verdade. Conteúdos voltados, né, para boas maneiras, certo? Moral cristã, né? E conhecimentos literários, beleza? Então, também houve a influência de modelos europeus laicos, tá bom, né? Durante esse período, tá bom? Mas a tradição confessional permaneceu forte até no século XX, certinho? Então, o ensino elitista, né, que era mais para a questão da elite brasileira, né, sempre foi marcado pela exclusão social, já que era para a elite, okay, para a classe mais rica, o dono de comércios aqui no Brasil colônia, né, dos grandes cafeicultores, né, dos grandes produtores de algodão, certo? Dos donos de minas, certo? Dos donos de fazendas de açúcar, né? Então, quem que estudava? Filho de colonos, como foi dito, né? Elite imperial, né? E posteriormente a burguesia urbana, certo? Existia muita questão da desigualdade de acesso, né? Essa desigualdade era enorme, né, para as pessoas pobres, beleza? Dificilmente uma pessoa pobre ia à escola, né? Estudava, né? Principalmente mulheres, tá? Mulheres era mais complicado ainda, tá bom? Negros e indígenas também dificilmente participavam da educação, beleza? Então, por que chamada de elitista? Né? Porque priorizava conteúdos abstratos, cultura geral, erudita, certo? Que mais? Domínio da norma culta da língua, disciplinas clássicas como a retórica, a filosofia, a moral, o latim, certo? Não havia preocupação com interesses do aluno. Tá? O aluno ele era muito passivo, tá? Ele ficava só recebendo, certo? Não havia preocupação com a relação social, com a formação crítica, com práticas de trabalho, tá bom? E aí você pode estar se perguntando também por que ela era enciclopédico, né? O ensino era enciclopédico, né? Porque acumulava grande quantidade de conteúdos contextualizados, certo? O aluno decorava listas e mais listas e não compreendia, né, a aplicação do conhecimento, ok? Então era tudo pronto, né, em livros didáticos, beleza? A importância era o quê? Era saber de tudo um pouco, certo? Mas de modo muito superficial. A avaliação cobrava a questão da memorização literal dos conteúdos, beleza? Então, galera, com a vinda da família real, né, portuguesa em 1808, certo? E a criação também de escolas públicas, o ensino tradicional se expandiu, ok, pelo Brasil, tá bom? A educação passou a ser vista como ferramenta para formar cidadãos úteis ao Estado, tá bom? Então, os métodos continuavam centrados no professor como autoridade máxima, tá? Com alunos passivos, foco em conteúdos acadêmicos, beleza? No início do século XX, né, ocorreu aí a consolidação desse modelo aqui no Brasil, certo? O ensino tradicional se consolidou como padrão nas escolas brasileiras, isso foi até os anos 90, beleza? Com raízes fortes, tá bom? Eu já estudei, quando eu comecei a estudar, estudei no ensino tradicional, né, dos anos 90, beleza? Então, as salas de aula eram organizadas com cadeiras enfileiradas, né, o uso do quadro negro e avaliações baseadas em provas escritas. A pedagogia valorizava, né, a transmissão de conhecimentos, com pouca abertura para o pensamento crítico ou a participação ativa dos alunos.
E as principais características que podemos citar, né, o professor como centro do processo educativo, né, o professor era o sabedor de tudo, conhecedor de tudo, beleza? As disciplinas eram rígidas, como foi falado, e punição, né, como forma de controle. Eu mesmo achei que ia ficar de joelho no caroço de milho por qualquer coisa que a gente fazia, né, a gente ficava, beleza, ia para a diretoria, assim por diante. Conteúdos padronizados e focos em materiais clássicos, né? Por exemplo, língua portuguesa, matemática, história e geografia. Apesar das críticas, né? O ensino tradicional deixou um legado importante também, né? A estruturação do ensino educacional brasileiro, que existe até hoje, a valorização da alfabetização e a formação de professores, tá? É por isso que tem muitos professores hoje que é bastante tradicional. Por quê? Porque estudou no ensino tradicional, certo? Ainda hoje, muitas escolas mantêm traços desse modelo, naturalmente, né? Embora tenham surgido abordagens mais participativas e críticas, como o construtivismo, né? A pedagogia libertadora, certo? Paulo Freire, que nós iremos estudar. Certinho? Eu acho que deu para entender um pouquinho do contexto histórico, certo? Então, temos aí, né, um resumo, né, que predomina desde o período jesuítico, né, de 1549 a 1759, forte influência europeia, né, nas escolas confessionais, como foi dito, escola religiosa, certo? Ensino elitista e enciclopédico, tá? O banco costuma cobrar isso aqui, tá? Por isso que eu trouxe esse resumo, beleza? Então, as características: o professor como autoridade máxima, aulas expositivas de memorização, repetição, disciplina rígida e ênfase na moral religiosa, aluno é passivo, ele é receptor. Então, quando a banca cobra professor com autoridade máxima, ensino tradicional, aula expositiva, ensino tradicional, memorização, tá? Tudo é ensino tradicional, disciplina rígida, ênfase na moral religiosa, o aluno é passivo, tá? Qual é a base teórica? Na questão das ideias de Aristóteles, né, escolástica, tá? Tem um vídeo no nosso canal falando sobre a escolástica, a história, tá bom? E também, depois, influência de Comênios, tá bom? Um grande pensador também. Impacto na escola, forte hierarquia, avaliação baseada em provas orais e escritas, tá bom? Currículo humanístico e clássico, beleza? E aqui temos uma imagem aqui que retrata a escola tradicional, alunos enfileirados, tá? Apesar da imagem não ter saído aqui legal aqui. Mas, ó, professor aqui, ó, bem com foco aqui na rigidez, certo? Os alunos focados aqui no livro, ok? Os alunos, eles não participam praticamente, né? O ensino tradicional é uma das tendências pedagógicas mais antigas e influentes na história da educação brasileira. Ele chegou ao Brasil ainda no período colonial e de várias formas continuou presente ao longo do século. Então, um resumo bem básico aqui. Beleza, galera? Tá gostando da apostila? Mas se você tá gostando, é só passar um zap para esse número que tá aqui embaixo, ok? E adquirir essa apostila com um precinho bem simbólico. Show de bola? Já deixaram aquele like no nosso canal? Ó, vai lá! Aproveita aí para deixar um like, tá? Um joinha, ok? Um positivo aí no nosso canal, para o nosso canal chegar a mais pessoas. E o YouTube entender, tá? Que você tá gostando do vídeo e aí transmite para outras pessoas, beleza? Não tá inscrito no nosso canal, inscreva-se. Show de bola? Aguardando aí para vocês deixar um like aí, enquanto isso eu bebo uma água. Show de bola, galera. Iremos falar agora sobre o movimento da Escola Nova, de 1930 a 1960, tá? Nesse período aí teve forte influência. Beleza? Lembrando que nesse período aqui ainda estava ocorrendo aqui o ensino tradicional, mas já tem ideias novas, ok? Tá bom? E iremos falar também um pouquinho do contexto histórico da Escola Nova, né? Como começou o movimento dos pioneiros da educação, 1932. Show de bola? Tá gostando da apostila? Passa um zap para esse número que está aqui embaixo aqui, que você pode adquirir essa apostila para você estar estudando no trabalho, tá bom? Apostila bem resumida, tá? Com palavras-chave aqui que é cobrada em provas de concurso público, certo? E vamos lá para o nosso contexto histórico, tá? O contexto: urbanização, industrialização e modernização do Estado. O Brasil estava passando nesse período de 1930, apesar da crise mundial, né? O Brasil estava passando por um leve período de industrialização, tá? Aqui, né, a questão com a crise de 29, vai ocorrer também a queda
né, do nosso principal produto econômico, que é o café, certo? Então, e vai subir aqui ao poder também Getúlio Vargas, certo? E a gente vai entender um pouquinho do contexto histórico sobre o movimento dos pioneiros, tá bom? E aí a gente vai para a nossa imagem e fala aqui do nosso resumo das características, tá? Contexto teórico e também dos impactos, beleza? A Escola Nova, né, ela foi um movimento de renovação educacional que chegou ao Brasil no início do século XX, como foi falado, especialmente a partir de 1920, tá? Então, ela surgiu como uma crítica direta ao ensino tradicional, né? As pessoas que eram contra o ensino tradicional e tal, que defendiam uma escola mais ativa, né? Democrática e centralizada no aluno, tá bom? Então, essas ideias, ela vem muito de questões das ideias europeias da moda, né? Da pedagogia liberal, lembra da pedagogia liberal? Liberal renovada, tá bom? Progressivista, beleza? Então, eles vão pegar um pouquinho dessa ideia e trazer para o Brasil, tá bom? Então, quando e como surgiu aqui no Brasil? Então, o movimento ele vai começar a ganhar força com as reformas educacionais de 1920, 1930, influenciadas, né, por educadores que estudaram ou dialogaram com as ideias dos Estados Unidos e da Europa, da escola liberal, beleza? Como eu acabei de falar, né? E aí, temos como principal foco, princípio, tá, o movimento dos pioneiros da educação nova que ocorreu lá em 1932, assinada por 26 intelectuais, entre eles estavam Dionísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, certo? Então, esse documento, né, o movimento dos pioneiros, defendia uma escola pública, defendia uma escola gratuita para todos, uma escola laica, tá, sem interferência da religião, ok? Defendia uma escola obrigatória, né, para todos tinham que estudar, principalmente as crianças, certo? E também alunos mais ativos, tá? Observe que eles vão combater aí o ensino tradicional, que os alunos eram passivos, beleza? Então a ideia central da escola nova era romper, né, com o modelo tradicional e traz novas concepções. Por exemplo, centralidade no aluno. Tá? O aluno ele tem que ser mais ativo, ok? Não passivo. Né? A aprendizagem ela deve partir dos interesses e necessidades dos estudantes. Tá? Também uma educação mais ativas com metodologias, por exemplo, projetos, experimentações, trabalho em grupo, né? Resolução de problemas, beleza? A questão do aprender fazendo, lembra da escola, da ideia liberal, né? Da influência lá de John Dee, certo? Então, o conhecimento é construído pela experiência, certo? Então, o professor, ele não vai ser mais aquela pessoa que era o sabedor de tudo, né? Que era o ponto central, certo? O professor agora ele vai ser apenas o mediador, né? Vai mediar o aluno para chegar no conhecimento, ou o conhecimento para chegar no aluno. Então, ele não é mais o dono do saber, né? Ele agora é uma pessoa que vai orientar, né? Que vai criar situações de aprendizagem, beleza? Então, vai ocorrer aí uma integração escola-sociedade. A escola, ela deve preparar para a vida, certo? Não apenas para fazer exames. Observe agora que as ideias já estão bem diferentes, certo? Aquela questão do aluno só ficar decorando e fazer exames, tá? Vai ser bastante combatido aqui na escola nova. E os principais autores, certo, da escola nova, como foi dito, Anísio Teixeira, foi o maior representante brasileiro do movimento, né? Ele criou escolas, parques e defendeu também uma escola pública democrática. Lourenço Filho, não podemos deixar de falar, porque às vezes cai na prova, né? Introduziu testes psicológicos, estudos sobre o desenvolvimento infantil. Fernando de Azevedo, certo, que liderou reformas educacionais, né? E defendeu currículos modernos, certo? E temos também o Lourenço Filho, tá? Não sei se, acho que não falei ainda não, que fortaleceu o ensino ativo e a reorganização administrativa da escola. Então, um exemplo prático da escola nova, né? Em uma escola nova você iria encontrar alunos ali trabalhando em grupo, né? Sala organizada em oficinas, né? Cantos ou projetos, beleza? Professores circulando entre as mesas,
né? Uso de materiais concretos como jogos, experimentos. Observe que já está mudando, né, o contexto. O aluno ele não vai mais só ficar lá recebendo informação, certo? E decorando. A avaliação é contínua, todo o tempo, o aluno sendo avaliado, né? Pelos seus trabalhos, por tudo aquilo que ele está fazendo, certo? Aprendendo. Não só as provas, aquelas provas, né, de bimestres, ou que onde, né, onde vai somar as notas, ver se o aluno é bom, se não é. Então, o objetivo é o que? Aprender com um significado, não apenas memorizar, beleza? Então, a escola nova, ela foi um movimento, né, de influência, que influencia até hoje, beleza? Então, influencia a LDB, influencia a BNCC, né, as escolas integrais e projetos pedagógicos modernos, beleza? Então, todos têm essa ideia da escola nova, como ela é pioneira, né? Como o nome próprio já diz, né? Que é o movimento dos pioneiros, nesse novo modo de pensar, beleza? Então, a escola nova, fazendo um resumo de tudo que foi falado, ela vai chegar aqui no Brasil, chegou aqui no Brasil em 1920, 1930, foi um movimento que defendeu uma escola ativa, democrática, centrada no aluno, certo? Inspirado nas ideias de John Dewey, certo? Lá no ensino liberal, né? Onde valoriza, né, o aprender fazendo, certo? A autonomia do estudante e mediação do docente, certo? Então, seus principais representantes foram Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, e temos aí como principal marco o movimento dos pioneiros, 1932, valorização da experiência do aluno, escola democrática e ativa, aprendizagem por projetos e problemas, pesquisas, certo? O professor é um mediador, certo? Não é o detentor do conhecimento. E aqui temos os teóricos, como foi falado, certo? E os impactos, né? Criação de escolas experimentais e renovadas aqui no Brasil, mudanças do foco, certo? Agora a mudança é o que? É a transmissão da aprendizagem, a formação docente é mais científica, beleza? E temos aqui uma imagem que representa uma escola nova, né? Dos pioneiros da educação. Então observe que a imagem ela retrata uma sala de aula inspirada no movimento da escola nova, com carteiras em grupos. Observe que os alunos estão em grupo, trabalhando em grupo, alunos participando de atividades práticas, beleza? E o professor atuando como um facilitador, né? Em um ambiente acolhedor e democrático, beleza? Show de bola, estão gostando da nossa apostila? Apostila bem ilustrada, resumida, com foco para quem vai fazer o concurso público da educação ou um seletivo, beleza? Então, apostila bastante útil para você estudar, decorar essas palavras-chave que a banca cobra, tá bom? Decorando isso aqui, ok? Assistindo o vídeo do professor ou de qualquer outro professor, você vai com certeza gabaritar todas as questões relacionadas às pedagogias que utilizamos aqui em nosso país, no Brasil, tá bom? Show de bola, continuando a deixar aquele like. Enquanto vocês deixam o like aí, se inscreve no canal, tomar uma água aqui. Show de bola, agora iremos falar, galerinha, sobre a didática tecnicista, que surgiu aqui no Brasil em 1964 e foi até 1980, beleza? E aí nós vamos falar um pouquinho do contexto histórico, né, que surgiu durante a ditadura militar, certo? Foi uma educação vista como ferramenta de desenvolvimento econômico, né, do regime militar, ok? Que teve forte influência, né, do comportamentalismo, certo? E da administração científica, principalmente nas ideias ali de Skinner, né? Como vai ser falado aqui embaixo aqui, ó, tá bom? Skinner, né, com o seu condicionamento operante, beleza? Quem não assistiu o vídeo sobre Skinner, tá? Dá uma lida aí, tá? Sobre Skinner, que é bastante importante para você entender a didática tecnicista. Também Taylor, também, né, que é com seu planejamento por objetivos. E também, quem nunca ouviu falar da taxonomia de Bloom? Pois é, Bloom também teve forte influência aqui na didática tecnicista. Até hoje a gente estuda, né, eu pelo menos utilizo muito aqui a taxonomia de Bloom, tá bom? É bastante útil em sala de aula para que a gente possa ajudar os alunos a chegar ao conhecimento, beleza? Todos aqueles níveis, tá bom? Certo? Onde o aluno ele vai aprender, né? Você vai fazer conteúdo para que o aluno aprenda, certo? E assim por diante, tá bom? Depois eu posso fazer um vídeo aqui sobre a taxonomia de Bloom aqui, que é bastante útil em sala de aula.
né, que é a taxonomia dos objetivos educacionais, tá bom? Então, a pedagogia tecnicista, ela surge no Brasil, como foi dito, certinho? Quando? Principalmente nas décadas de 60 e 70, né, influenciado por modelos empresariais, industriais, tecnologia industrial e educacional dos Estados Unidos, beleza? Então, ela vai ser consolidada durante a ditadura militar, 1964, 1985, né, quando o governo buscava alinhar a educação às demandas econômicas, industriais e produtivas do Brasil, tá bom? Então, o Brasil, em 1950, né, e 1960, estava passando por um período de grande crescimento industrial, tá bom? Então, ocorria ali também uma urbanização acelerada, exigência por mão de obra mais qualificada, certo? O governo, né, ele via a escola como um meio para aumentar a produtividade, formar trabalhadores mais eficientes, né, melhorar índice de desempenho do país, beleza? Então, o Brasil na época, principalmente, né, com a industrialização, né, que vai começar ali, né, ainda com Getúlio Vargas, beleza? A questão de abrir siderúrgicas aqui no Brasil, tá bom? Estradas, né? E aí vai vir, né, a política econômica também de Juscelino Kubitschek, né, que tinha ideia aí, teve a ideia aí de modernizar o Brasil, né, e tirar o atraso do Brasil. De 50 anos ele ia fazer essa modernização em 5 anos, então ele trouxe aqui para o Brasil, né, muitas empresas, né, muitas indústrias, né, automobilísticas, né, fábricas de rádio, ok? E surgiram aí muitas estradas, construção de Brasília, tá? Nessa época a população era muito rural ainda no Brasil, então com todas essas mudanças econômicas, né, industriais que estão ocorrendo no Brasil, a população ela vai deixar o campo e vai para onde? Para a cidade em busca de melhores condições de vida, ok? Então é daí onde vai surgir essas ideias, ok? De ter uma população mais educacional, certo? Que deveria aprender para trabalhar nessas fábricas, nessas indústrias aí que estavam surgindo aqui no Brasil, beleza? Então, as principais características da pedagogia tecnicista no Brasil, nós podemos citar aí, né, a racionalidade técnica, certo? A escola deve funcionar como uma empresa, né? Tudo é planejado, né? Dividir as tarefas, as etapas, controlado por resultados, certo? Então, o ato educativo como treinamento, certo? Ensinar não é formar pessoas, certo? Mas desenvolver competências operacionais, porque eles queriam pessoas para trabalhar nas fábricas, nas indústrias que estavam surgindo, beleza? Então, ocorria aí uma centralidade nos objetivos comportamentais, certo? Cada aluno ou cada aula, né, precisa ter o quê? Objetivo claro, comportamento esperado, procedimento, avaliação padronizada. Então, quando vier na prova de concurso público, né, objetivo claro, comportamento esperado, certo? Procedimentos, falar de procedimento, avaliação padronizada, certo? Uso de apostilas, certo? Professor aí que ele é o transmissor das ideias, tá? Tudo isso é o que é o ensino tecnicista, pedagogia tecnicista, tá? Teve forte influência, como foi dito, né, nas ideias de Skinner, né, behaviorismo, beleza? O professor, ele não é mais o mediador, o professor ele vai ser um executor, certo? Ele não cria, ele apenas explica, tá? Ele pega, né, o seu projeto pronto ali, o seu livro, a sua apostila pronta e vai transmitir para os alunos, beleza? Então, existe ali um plano padronizado por especialistas, né? Materiais instrucionais, ele vai trabalhar com apostilas, com programas, certo? O aluno ele vai ser o que? Treinado. Ele aprende repetindo, treinando, seguindo instruções, ok? Então, quando vem essas ideias na prova, nós estamos dando para a prova, essas são as ideias da pedagogia tecnicista, tá? Teve como um marco legal, certo? A LDBem, tá? Não é a LDB, tá? A LDBem, de 1971, ok? Que foi um ponto alto do tecnicismo, certo? Ela instituiu a profissionalização obrigatória do ensino médio, ela ampliou o uso de tecnologias instrucionais,
fortaleceu o ensino técnico, né? A escola passa a preparar mão de obra para o mercado, beleza? Então, como era a escola tecnicista na prática? Ocorria ali, né, aulas com apostilas ou roteiros uniformizados, professores seguindo planos rígidos, certo? Pouco espaço para o diálogo, reflexão, crítica do aluno, né? O foco em comportamentos esperados, ocorria ali a disciplina, pontualidade, execução correta, beleza? Laboratório, máquinas, dispositivos audiovisuais, né? É uma escola uniformizada, padronizada, controlada, certo? E o seu declínio, naturalmente, não quer dizer que acabou, né? Mas teve um declínio aí, naturalmente, em 1980, com a redemocratização de nosso país, os movimentos sociais, certo? Volta ali a questão da pedagogia crítica, né, de Paulo Freire, vai ter forte influência, né, depois disso. E também o tecnicismo começa a perder força, embora as suas influências continuassem, né, ao longo da década de 80, da década de 90, certo? Apostilas padronizadas, ensino com competências operacionais, avaliações gerencialistas, certo? Educação voltada para o resultado. Isso a gente vê até hoje como testes, né? Como IDEB, beleza? Tudo isso são ideias ainda tecnicistas, tá bom? É importante que se diga, galera, que embora o modelo pedagógico tecnicista tenha surgido, né, com bastante força durante a ditadura militar, 1960, 1970, né, esse período, bastante força, né? Suas práticas, estruturas e lógicas permanecem fortemente presentes até o final da década de 90. Quem não lembra, ou quem não estudou, quem é um pouquinho mais antigo, né, e estudou lá no ensino fundamental, e para passar do ensino fundamental para o ensino médio, você poderia escolher, né, você estudar para fazer uma formação técnica, entrar logo no mercado de trabalho, ou você iria estudar o ensino médio para entrar para a universidade. Isso são as ideias tecnicistas, tá? Então, temos aí como principal característica, certo? Voltando aqui para a nossa apostila, beleza? O ensino objetivo, padronizado, mensurável, tá? Caiu na prova, galera, ó. Ensino objetivo, padronizado, mensurável, tá bom? Uso de modelo, instrução programada, ensino mecanizado, professor como executor de técnicas, não como intelectual, aluno como objetivo de treinamento, tá bom? Tudo isso é tendência pedagógica tecnicista, beleza? E aí, já falei dos autores, os impactos, né? O Plano Nacional de Alfabetização, substituído, né, por Mobral. Quem não lembra do Mobral, né, que foi o Movimento Brasileiro de Alfabetização, também criado durante a ditadura militar, né, que tinha o objetivo de alfabetizar rapidamente, né, jovens e adultos que não sabiam ler e escrever, certo? Uma ideia, né, que não deu muito certo, porque preparava o professor rapidamente. E até a ideia era o quê? Que os alunos soubessem ler e escrever, né, ia fazer contas, tá? Somente isso. Muitos alunos nem conseguiam, né, aprender, ok? De acordo com esse método que inventaram, tá? O Mobral, beleza? Então, o que os concursos públicos cobram, né? Eficiência, produtividade, controle, objetivos operacionais, beleza? Então, falou nisso aí, né? Ensino tecnicista. E temos aqui a nossa imagem, tá bom? Ó, que a imagem retrata os princípios, né, da pedagogia tecnicista. Aluno com apostilas abertas, todos concentrados, né, com apostilas atentas. Temos aqui a nossa imagem, né, retrata os princípios da pedagogia tecnicista. Alunos com apostilas abertas, observe, beleza? Todos concentrados, né, com postura atenta e lápis na mão, pronto para executar tarefas padronizadas, certo? Quadro com atividades objetivas no quadro, certo? Exercício de matemática e figuras geométricas, reforçando o foco em conteúdos mensuráveis e também instrução direta. E o professor, né, da posição central, conduzindo a aula com autoridade, reforçando a ideia do ensino como transmissão de conhecimento. Show de bola, galera! Não gostando do vídeo, não deixe aí de comprar a apostila, tá? É só passar um zap aí para esse número que está aqui embaixo, show de bola? E não deixe de deixar um like aí no nosso canal, que ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas, tá? Uma vez o vídeo aí dá 200 visualizações, 5 likes, tá? Ajude aí a gente aí, tá?
Se você chegou até aqui porque está gostando do vídeo, tá? Mande o link deste vídeo aí para todos os seus amigos também. Fortalece o nosso canal, ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas, certinho? E ajuda aqui o professor aqui também. Show de bola? Tem mais incentivo para poder gravar, né, galera? Porque senão não funciona. Show de bola? Então, vamos lá. Falar um pouquinho sobre a didática crítica. As didáticas críticas, tá bom? Que vai ser colocado em prática praticamente aí com a redemocratização, né, do nosso país depois militar, né, depois dos anos 80, tá bom? Com a redemocratização surge a crítica ao tecnicismo e uma busca por uma escola transformadora. Aqui vai entrar as ideias de Paulo Freire, tá? A escola, a pedagogia libertadora. Então observe que essa característica, né, é uma educação com práticas da liberdade, diálogo, problematização, leitura crítica do mundo, aula como sujeito histórico, alfabetização conscientizadora, tá? Ele vai combater muito a questão da educação bancária, do ensino tradicional, do ensino tecnicista, tá? Onde os alunos ficavam só recebendo as ideias, tá bom? E temos como principal palavra-chave aqui a conscientização, diálogo, praxis, né? Operação e libertação, tá bom? Paulo Freire, né, vocês vão ver que ele vai ser praticamente o pai aí da EJA, certo? Ele vai inspirar, né, as ideias da EJA, beleza? A influência na política de alfabetização e formação crítica, tá bom? Então, a pedagogia libertadora, ela surge no Brasil, né, principalmente ali na década de 1950 e o início também dos anos de 1960, tá bom? Como resposta a uma série de mudanças sociais, como já disse, que ocorreram aqui no nosso Brasil, mudanças políticas, mudanças econômicas que estavam transformando o nosso país nesta época, tá bom? O país na época, como já falei, né, era um país muito rural, desigual, né, e marcado pelo analfabetismo, beleza? Então, em 1960, a maioria da população vivia principalmente na zona rural. Havia milhões de adultos analfabetos, né? O voto no Brasil naquela época, para vocês terem uma ideia, era proibido para os analfabetos, né? O que excluía grande parte da população no Brasil, ok? Então as escolas eram bastante elitistas, tradicionais e excludentes, tá bom? Nessa época, uma transformação social acelerada, certo? Em 1950, 1960, o país, né, estava começando a se industrializar, como eu já disse, havia um crescimento, a migração, né, de pessoas vindo do campo para a cidade em busca de trabalho. Então, trabalhadores rurais e urbanos estavam começando a se organizar. Ocorria ali muitos debates, né, nas esquinas, né, nas escolas, em todos os cantos, certo? Existiram aqui, na época, também muitos movimentos, por exemplo, o movimento de cultura popular, lá em Recife, certo? O Centro Popular de Cultura, né, organizado pela UNE, certo? A União dos Estudantes, Nacional dos Estudantes. A campanha de alfabetização, né, conduzida por universidades e grupos comunitários. Então, observe que está ocorrendo uma efervescência, né, novas ideias, ok, para ser introduzida na educação do Brasil nesta época. Paulo Freire, ele vai viajar lá para a cidade de Angicos, em 1963, e vai ser aí um marco, ok, da teoria, né, de Paulo Freire, tá bom? Dessa pedagogia libertadora, certo? Então, Paulo Freire, em 1963, ele vai alfabetizar 300 trabalhadores rurais em apenas 40 dias, tá bom? E aí vai ser uma revolução na educação, tá? A ideia de Paulo Freire vai ganhar destaque aí no Brasil, tá bom? Em suas ideias de educação, tá? Então, essas ideias, ela partia de quê? De métodos, né, que partia da realidade do aluno, certo? Utilizava palavras geradoras como tijolo, enxada, observe, né? Que é o contexto do aluno, tá? Rural, da época, beleza? É o que utilizamos hoje na EJA, né? Na EJA, quando a gente ensina na EJA, a gente ensina a vivência do aluno. Por exemplo, se a gente vai trabalhar em industrialização, a gente vai mostrar para o aluno, por exemplo, né, a questão do que ele está usando hoje, o celular, a TV, certo? Para depois, né, introduzir o tema, tá bom? Tudo é relacionado à vivência, né, o trabalho dos alunos, beleza? E assim por diante. Desenvolver ali uma consciência crítica, né, conscientização, porque ele estava ocorrendo no nosso país, vai ocorrer muitos debates, certo? Em sala de aula, porque trabalho em grupo ali, os alunos debatendo suas vivências em grupo,
Então esse sucesso ele coloca Paulo Freire no centro das discussões sobre a alfabetização de adultos no Brasil. É daí onde vai surgir a EJA, né? Só que ocorreu também uma ameaça ao poder da época, né? Com a aproximação das eleições de democratização crescente que estava ocorrendo na época de 60, 64 ia ser a ditadura, né? Alfabetizar adultos significava o quê? Criar novos eleitores, né? A elite conservadora temia que a população pobre, né, adquirisse consciência política. Até hoje, né? Por que não coloca aí políticas públicas no currículo escolar? Cara, imagina, né? População letrada é uma população que vai questionar, né? Que vai debater o que está ocorrendo no nosso país, né? Então, política, naturalmente, não quer isso, certo? Mas, entre aspas, pedagogia. E aí, naturalmente, com a ditadura militar, né, Paulo Freire vai ser preso, depois vai ser exilado para o Chile, né, para a Bolívia, depois para o Chile, depois vai lá para a Suíça, tá bom? Se eu não estou enganado. Tá? E aí ele vai escrever os seus livros, ok? E vai aprimorar a sua técnica de educação que ele desenvolveu, tá bom? Então a educação libertadora tem uma educação como prática de liberdade, um diálogo, né, como base do processo educativo, conscientização como forma de entender e transformar a realidade, o professor como mediador, não como autoridade absoluta, certo? O aluno como sujeito ativo, tá? Ele está aprendendo, ele está debatendo, tá? O seu dia a dia. Show de bola, galera. E temos aí, tá, os impactos, como foi dito, né? Palavra-chave, né? EJA inspirado em Freire, tá bom? Influência nas políticas de alfabetização, né? De formação crítica. E temos aqui a nossa imagem, né, galera? A imagem retrata uma sala de aula inspirada na pedagogia libertadora de Paulo Freire, com alunos e professor em ciclo, todos participando de forma igualitária, né, em um ambiente acolhedor e também de diálogo. Beleza, galera? Estou gostando da nossa apostila. Galera, mande aí o seu zap para este número e adquira essa apostila bem resumida, ok? Com o auxílio aqui do professor, você com certeza vai gabaritar qualquer questão sobre tendências pedagógicas brasileiras que possa vir cair, tá bom? Estou fazendo hoje aqui a contexto histórico. Nós já estudamos sobre as tendências pedagógicas também no outro vídeo, tá? No vídeo número 2, beleza? Estou aqui só contando um contexto histórico, tá? E o que pode estar caindo em nossa prova. A apostila aqui ilustrada, ok? Explicando algumas imagens, com palavras-chave, você pode estar decorando, estudando, tá? Olha aí o tecnicismo e o ensino tradicional. Tá bom? Você pode estar decorando para tirar uma nota boa na prova aí e ser aprovado com certeza. Beleza? Show de bola, pedagogia libertária nós já estudamos. Pedagogia libertária agora nós vamos estudar, certo? Característica, defesa da autonomia escolar, certo? Ambientes sem hierarquia rígida, grupos cooperativos e aprendizagem espontânea. Impacto. Escolas alternativas dos anos de 1980 e práticas democráticas e assembleias escolares. A pedagogia libertária, ela foi uma corrente, né, educacional que defende, né, uma autogestão, né, galera, horizontal, sem hierarquia rígida, certo? Baseada, né, na liberdade individual e coletiva, certo? Ela nasce, né, inspirada no anarquismo, certo? Especialmente nas ideias, né, espanholas, da educação espanhola, beleza, da época. Então, no Brasil, ela ganha força quando? Lá nas décadas de 80, nas décadas de 60 até 80, tá bom? Principalmente movimentos alternativos de educação, né, contra o tecnicismo, contra as ideias, né, da ditadura militar, certo? Os movimentos estudantis, eles vão ganhar força, reforço, certo? Eles vão ter essas ideias de um ensino mais diferenciado, certo? Experiências de educação popular, certo? Então, as ideias centrais da pedagogia libertária, ela rejeitava a autoridade vertical, as autoridades que estavam ocorrendo no nosso país durante a ditadura militar. Então, a libertária ela vai recusar o quê? A autoridade do professor como comandante. Então, o professor, ele está no mesmo nível que o aluno, certo? A obediência passiva dos alunos, certo? Os alunos vão ser ativos juntamente com o professor. Currículos rígidos, aqueles currículos rígidos estavam sempre combatendo também, tá? Disciplinas impostas, tá bom? Eles vão combater isso, certo?
Eles defendiam que uma autogestão, né? A sala de aula funcionava como uma pequena comunidade, né? Os alunos e professores decidiam juntos os conteúdos. As regras eram discutidas coletivamente. Todos participavam na construção das atividades. É uma escola baseada no princípio da liberdade, né? Com responsabilidade, beleza? Educação como prática de liberdade pessoal e coletiva, né? O foco não é compreender a realidade como a libertadora, mas ela desenvolve o que? Uma autonomia, né? Ela fortalece a liberdade de pensamento, né? Ela estimula, né, as escolhas individuais, ela elimina estruturas de opressão, né, que ocorria muito durante a ditadura militar, aprendizagem pela experiência, né? A pedagogia libertária, ela valorizava, né, valoriza a questão de trabalhar em oficinas, né? Também os trabalhos manuais, certo? A arte, beleza? Projetos coletivos, né? Vivência fora da sala de aula, certo? A aprendizagem ocorre na ação, na comunidade, beleza? E aí tinha naturalmente uma crítica ao ensino tradicional, né? Para os libertários, a escola tradicional, ela reprime o quê? O aluno, né? Ela ensina obediência e disciplina rígida. Qual é o papel do professor? O professor, na pedagogia libertária, ele é mediador. Ele não é chefe, né? Ele é alguém que facilita as experiências, beleza? Ele participa das decisões com os alunos. Ele aprende junto com o grupo, certo? Ele não manda, tá? Ele apenas vai o quê? Cooperar, tá bom? O aluno, ele é o quê? É autônomo. Ele tem autonomia, certo? Ele é responsável por suas escolhas. Ele é participante ativo na organização das atividades. Ele é sujeito de sua aprendizagem. O aluno não obedece, ele o quê? Ele constrói, certo, né? Beleza? Então, o currículo na pedagogia libertária, podemos dizer também, ele não exige um currículo rígido, tá bom? O conteúdo é decidido coletivamente. Temas de interesse do grupo, experiências comunitárias, assuntos atuais, arte, cultura, né, e vida social, beleza? E a avaliação? A avaliação, ela não existe provas tradicionais. A avaliação costuma ser autoavaliação do aluno, rodas de conversa, relatórios, tá bom? Observação da participação nas atividades. Tem uma avaliação mais qualitativa e não classificatória, beleza? Então, a pedagogia libertária no Brasil, ela foi uma escola alternativa, né, que surgiu na década de 70 e 80, beleza? Com movimentos contraculturais, beleza? Coletivos estudantis, projetos da educação popular, experiências comunitárias, né? Hoje ela continua influenciando práticas, tá, galera? Então, podemos dizer que hoje ela influencia muito, está muito influente quando temos aí uma assembleia escolar, beleza? Projetos democráticos, certo? Em sala de aula, eu também uso também essas ideias em sala de aula. Por exemplo, se eu vou dar um assunto, eu pergunto para os alunos, né? Existe ali uma democracia, tá bom? O que eles querem fazer, como que eles querem estudar. E existe aí os impactos, né? Quais são os impactos, né? Escola, alternativas, nos anos 80, beleza? Práticas democráticas e assembleias escolares, já foi dito. Currículos na pedagogia libertária, não existe currículo rígido, já foi dito, certo? O conteúdo aqui é decidido coletivamente. Temas de interesse do grupo, tá? Experiências comunitárias, assuntos atuais, arte, cultura e vida social, tá? Show de bola, galera. Então, se na prova pedir, tá, estiver falando lá sobre defesa de autogestão escolar, certo? Podemos dizer que é a pedagogia libertária, tá? Ambientes sem hierarquia rígida, beleza? Então, pedagogia libertária. Grupos cooperativos de aprendizagem espontânea, pedagogia libertária, beleza? Temos aqui uma imagem que retrata, né, que mostra a professora em destaque, certo? Interagindo com os alunos de forma acolhedora e participativa, exatamente como propõe a pedagogia libertária, sem hierarquia, né, com apoio mútuo e liberdade para aprender. Show de bola? Hello, galera, estão gostando do vídeo? Se você chegou até aqui, tá? Mande o link do nosso vídeo para todos os seus amigos, grupo de amigos, beleza? E não deixe de deixar aquele like, ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas. Show de bola? Inscreva-se no nosso canal se você não está inscrito. E se você quiser essa apostila, está sendo importante para você, tá gostando da apostila, é só passar um zap para esse número que está aqui embaixo, tá bom? Pagar uma quantia simbólica aí.
E aí você vai adquirir essa apostila bem resumida para você estar estudando no seu trabalho, tá bom? Na escola, em qualquer lugar aí onde você estiver, tá? Com palavras-chave, ok? Que vai ajudar você a memorizar, a aprender e aí acertando qualquer questão que venha cair sobre esses assuntos. Beleza, galera? Show de bola. Pedagogia Crítica e Social dos Conteúdos de José Carlos Libânio, tá bom? Nosso tempo já está quase estourando ali, tá? Então vamos lá. Rapidamente, falta só dois assuntos. Característica: unir conteúdos críticos, criticidade. Não basta unir conteúdo mais criticidade. Não basta aprender técnicas, é preciso que compreender a realidade. Professor como mediador crítico e consciente, currículo organizado, mas com reflexão social, beleza? Os impactos é o quê? Fortaleceu a ideia de ensino de conteúdo sólido, influência forte da didática nas redes públicas nos anos de 1990. Show de bola? Beleza. E temos aqui os exemplos práticos. Né? Em vez de só decorar dados, o professor aqui propõe agora debate sobre conflitos de classe, escravidão, vamos supor, né? Desigualdade social, né? Movimentos sociais. E na matemática, em vez de exercícios repetitivos, os conteúdos são ligados ao orçamento familiar, juros sociais, problemas reais da comunidade. Na língua portuguesa, né, vai estudar a questão da análise crítica de discurso, notícias, propaganda, fake news, show de bola? Que a pedagogia crítica social dos conteúdos, ela surge no Brasil em 1980, tá, com uma proposta às limitações das escolas tradicionais, né, a influência da escola nova também vai ter grande influência, as demandas de democratização, né, após a ditadura militar, pedagogia crítica, mas não, né, abandona os conteúdos, né, escolares, pelo contrário, dá a eles um papel mais central, ok? Então observe ainda que os conteúdos aqui são bastante influentes, tá? Nesse tipo de pedagogia. Tá? E a ideia principal é ensinar conteúdos fundamentais, mas esses conteúdos precisam ser o quê? Compreendidos criticamente, relacionados à realidade social do aluno, tá bom? Então, não basta aprender, né? É preciso o quê? Entender o significado social do que se aprende, tá? Então, observe o seguinte, que foi uma ideia, nessas ideias de educação, ela vai surgir naturalmente com a democratização do país, lá nos anos 80, vai até os anos 90, tá entrando pelo ano 2000, certo? E vai ocorrer um movimento de renovação da escola pública, certo? Vai ter uma crítica aí, naturalmente, à pedagogia tecnicista, da ditadura, né? O avanço da pedagogia libertadora de Paulo Freire, né? Necessidade de fortalecer o ensino, né, de qualidade nas escolas populares, tá? Só que é o seguinte, galera, observe o seguinte, tá? Ela vai propor um modelo que mantém o rigor dos conteúdos. O conteúdo aqui ainda é muito importante, tá? A pessoa está aprendendo todos os conteúdos, certo? Mas incorporar o quê? Uma nova visão, uma visão mais crítica, uma visão mais social, beleza? E a centralidade dos conteúdos escolares, né? São conteúdos, esses conteúdos não são mais neutros, né? A escola tem a responsabilidade de transmitir conhecimentos científicos agora, né? Ela vai transmitir conhecimentos culturais, históricos, artísticos, beleza? Então observe que já está mudando, né, as ideias, beleza? Em relação ao tradicional, em relação ao tecnicismo. Mas sempre, todos esses conteúdos aqui, sempre vai ser relacionado, ou vai ter uma intencionalidade social e uma intencionalidade crítica, beleza? Então a relação vai ter aí uma relação entre conteúdo versus realidade social dos alunos, né? O conteúdo, ele não é mais a questão do decorar, tá? Ele agora é analisado, problematizado, comparado com a vida dos estudantes, certo? Não é só ensinar a Revolução Industrial, por exemplo, né? Agora é discutir condições de trabalho, é discutir a questão da desigualdade social, capitalismo, impacto na sociedade. Então observe que o papel do professor agora, né, na visão de Libânio, né, ele é agora um mediador, um orientador, né? Ele organiza as condições de aprendizagem, ele é responsável por adaptar conteúdos aos alunos. Então o professor, ele não é uma autoridade, tá? Mas também não é neutro, beleza? Então o papel do aluno, né, o aluno, ele é sujeito à aprendizagem, né? Ele precisa estudar, refletir, analisar criticamente,
certo? Dominar conceitos e procedimentos, certo? Existe agora a participação do aluno é importante, né? Mas sempre com foco em quê? No conteúdo, tá bom? Então a didática é estruturada, né? Vamos ter uma didática mais planejada, métodos claros, objetivos definidos, uso de diferentes estratégias, aula dialogada, atividade de sintetização, beleza? Então o objetivo aqui é formar o quê? Cidadãos críticos, né? Capazes de aprender e transformar a sociedade. Né? A avaliação, ela vai ser uma avaliação mais contínua, diagnóstica, formativa, beleza? Então nós já estudamos sobre essas avaliações, tá bom? Não vai ser mais só aquela avaliação formativa, né, que vai formar o aluno, tá? Show de bola, galera. E temos aqui a nossa imagem, que representa a sala de aula organizada segundo a pedagogia histórico-crítica de Libânio, né, com a professora atuando como mediador, né, e os alunos participando ativamente em investigação coletiva, né, relacionando teoria e prática, beleza? Iremos falar agora, né, entender um pouquinho sobre o construtivismo e o sócio-construtivismo bastante forte, principalmente entre 1990 a 2000, tá bom? Vai surgir aqui as ideias, né, bastante influenciadas pelas ideias da psicologia genética de Piaget, tá? E também da escola soviética de Vygotsky, tá bom? A ideia aqui é a formação de professores, né, que ele possa aí focar em desenvolvimento cognitivo e cultural. Então, o construtivismo é o quê? O aluno ele vai construir conhecimentos ativamente, tá bom? Desenvolvimento por estágio, tá? Erro como parte natural da aprendizagem, ok? Professor agora provoca conflitos cognitivos, né, para despertar a atenção do aluno, né, para que o aluno possa pensar, possa criticar, beleza? E aí o construtivismo, né, de Piaget, certo? O aluno ele constrói conhecimento ativamente, né? Ocorre ali o desenvolvimento por estágio, depois vou fazer um vídeo, tá, sobre os estágios da teoria de Piaget, tá bom? Erro como parte natural da aprendizagem. O professor provoca conflitos cognitivos, tá bom? E o socio-interacionismo de Vygotsky, tá bom? Aprendizagem mediada pela cultura e linguagem, tá? O social vem antes do individual, né? O que o aluno consegue fazer e o que o aluno precisa fazer, né? Tá bom? Entre aí as ideias, né, da zona de desenvolvimento proximal, né? O que o aluno sabe, o que o aluno precisa saber, tá bom? Mediação, né, interação, beleza? E aqui uma ideia que retrata a imagem, né? A imagem representa aqui uma sala de aula nos anos 1990 e 2000, inspirado no construtivismo de Piaget e também no socio-interacionismo de Vygotsky. Aluno organizado em grupos, investigando problemas coletivamente, com o professor atuando como mediador, incentivando o diálogo e a cooperação. O ambiente é o que? Democrático, acolhedor e cheio de materiais didáticos variados, refletindo bem a proposta pedagógica, beleza? Show de bola, galera. Bem, ok, galerinha, estão gostando da apostila? Não deixa aí de passar um zap para esse número que está aqui embaixo, ok? E adquirir essa apostila bem resumida com palavras-chave que possa estar caindo aí na prova, tá bom? Show de bola. Continuando o nosso vídeo, né, para não ficar tão longo, ok? Deixa um like aí no nosso vídeo aí, beleza? O nosso vídeo pode chegar a mais pessoas, show de bola? Então, agora vamos falar do último assunto, didática contemporânea no ano 2000 e 2025, tá? Hoje, convive várias tendências simultaneamente, né? A didática atual valoriza o quê? A inclusão, a educação inclusiva, tá bom? Acessibilidade, o AEI, adaptações curriculares, tá bom? Rompe, né, com a visão médica e assistencialista. Documentos legais, temos a LDB, beleza? E também a BNCC bastante forte. As metodologias que utilizamos hoje, né? Bastante em uso, tá? Eu utilizo muito mesmo em sala de aula, tá? Sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, tá bom? Gamificação, projetos investigativos, portfólio e avaliação formativa, tá? Competência, tema BNCC, aprendizagem essenciais, desenvolvimento integral, cultura digital, pensamento crítico e padronizado. Então, observe que a didática contemporânea ela é marcada por um conjunto de transformações sociais, tecnológicas, legais e culturais, né, que remodaram, né, a forma de ensinar e aprender no Brasil. Ela não nasce, né, em um único momento, mas é resultado de quê? De mudanças acumuladas desde os anos 90 e também que se intensificaram, né, no século XXI. Tá? Então, observe que está ocorrendo aí mudanças no contexto histórico, certo? Na sociedade,
né, a expansão da internet, né, dos dispositivos digitais, né, acesso também ampliando, né, a informação, né, alterando aí o papel do professor, né, globalização cultural e econômica, certo? Crescimento das desigualdades educacionais, está exigindo aí uma nova política pública, né, exigência de novas competências, né, no mercado de trabalho, como a criatividade, cooperação, né, colaboração, comunicação, pensamento crítico, beleza? E temos como base legal, naturalmente, a BNCC, a LTB, beleza? Que vai estabelecer aí competências, né, gerais, como o pensamento crítico, a argumentação, cultura digital, empatia, autonomia, né, responsabilidade, cidadania, ok? E, naturalmente, nós não podemos deixar de falar, certo, nas leis de inclusão, né, que vai ter que ser colocado em prática, né, que foi colocado em prática, que está sendo colocado em prática, beleza? Então, observe que está ocorrendo a transformação social, cultural, ok? Industrial, das tecnologias, então tudo isso muda também no contexto escolar, né? Por exemplo, as transformações tecnológicas na sala de aula, né? Temos também interferência aí da pandemia, ok? Por exemplo, aulas antes da pandemia, aulas depois da pandemia, né? Utilizamos agora muitos recursos tecnológicos, porque durante a pandemia foi preciso, né, usar a TV, né? Foi preciso usar as videoaulas, né? Beleza? Então hoje a gente usa muito em sala de aula também a questão do data show, que são os recursos, beleza? Então, durante a pandemia, né, as aulas remotas, que moldaram a educação, certo? Entraram aí também, né, a questão das salas de aula, né, como o Classroom, sei lá como é que é esse nome, né, e o Google Meet, né, o Zoom, o WhatsApp foi muito utilizado, ok? Avaliação do ensino híbrido, né, com parte presencial da parte online, surgimentos massivos das plataformas adaptativas de aprendizagem, tá? Então hoje tudo isso tem que ser colocado em prática, ok? E muda também todo o contexto da educação. Show de bola, meu povo? E temos aí uma imagem que representa naturalmente, né, uma escola bem contemporânea, né? A imagem representa uma sala de aula contemporânea, né, com metodologia ativa, alunos trabalhando em grupo, professor atuando como mediador, o uso de tecnologias, ok, tablet, computador, certo, jogos e gamificação, né? Show de bola. E o livro aqui, ó, na cadeira, alunos cadeirantes, ok, alunos com deficiência visual, show de bola. Então observe que temos todo um contexto, né? E aí, uso de tecnologia para a sala de aula invertida, elementos de gamificação, né, em quadros digitais, projetos investigativos sendo apresentados em portfólios digitais e tablets, tudo em um ambiente colaborativo e dinâmico, tá? Escola contemporânea, beleza? Como isso aparece em concurso público? Bom, eles pedem para identificar tendência com base em descrições, por exemplo, aula expositiva, disciplina rígida, é o quê? Tradicional. Treinamento, habilidades, objetivos, eficiência, tecnicista. Diálogo e transformação social, libertadora. Construção ativa, né, hipótese, construtivismo. Conteúdo mais crítico social dos conteúdos. Interação e mediação, socio-interacionismo, beleza? Então observe que as tendências tradicionais, liberais, técnicas e críticas influenciam as práticas escolares até hoje. Show de bola, galera, gostaram do nosso vídeo? Não deixe de deixar aquele like, tá bom? Se você está gostando, show de bola. E sem mais delongas, já vamos para as nossas 3 questões de hoje. E assim finalizar a nossa aula que já está, ó, passando do limite. Talvez eu divida esse vídeo aqui em duas partes, tá bom? Porque ficou muito grande. Show de bola! E aqui, tá? Se você quiser adquirir a nossa apostila, é só passar um zap para esse número que está aqui embaixo. Show de bola? Vamos para as nossas 3 questões e assim finalizar a nossa aula de hoje. Tá? Não deixe de deixar um like no nosso vídeo. Show de bola? Questões de estilo IDECAM, mas serve para qualquer concurso público. Eu sempre falo isso aqui, as bancas cobram, tá? IDECAM, porque nós estamos estudando para a prova do IDECAM aqui no meu estado. E ajudando aqui alguns amigos, beleza? Questão de número 1, a didática enquanto campo da pedagogia tem como foco principal, né, a administração escolar e suas normas internas, métodos, estratégias e condições para que o ensino produza aprendizagem, o comportamento dos alunos na sala de aula,
a fiscalização das práticas docentes, pause o vídeo, analise a questão e assinale a alternativa correta. Show de bola? Tempinho para pausar o vídeo. Ok, pausar o vídeo. Vamos lá para o nosso gabarito. Ó, gabarito aí, número 1, ó, letra B, tá bom? A didática, ela estuda os conteúdos, métodos, estratégias, práticas e condições, né, que tornam o ensino eficaz, tá? Não trata da administração escolar, como na A, nem apenas o comportamento, como na C. E muito menos fiscalização, como na D, tá bom? Show de bola. Voltando aqui, ó, são 10 questões da apostila, tá legal? B, né? Método, estratégia e condições para que o ensino produza aprendizagem. 2. Na tendência tradicional, o professor é visto como facilitador do diálogo, transmissor do conhecimento e centro do processo, mediador que organiza situações problemas, observador que intervém minimamente. Pause o vídeo, analise a questão e assinale a alternativa correta. Ok, galera, pausar o vídeo, tá bem fácil essa, né? Vamos lá para o nosso gabarito, comentário. Na tendência tradicional, o professor é o centro do processo, transmissor dos conhecimentos, né, acumulados pela humanidade, tá bom? O aluno é o que? Passivo e a aula é expositiva, beleza? Show de bola, bem fácil, né? Mas é assim que a banca cobra, tá? E aqui, a questão de número 3, o professor organiza sua sala de aula a partir de projetos investigativos, permitindo que os alunos explorem temas de interesse, pesquise, construam hipóteses e apresentem conclusões. O papel do professor é orientar e oferecer recursos. Essa prática se aproxima da tendência o quê? Tecnicista, tradicional, renovada, progressivista, crítico social dos conteúdos. Pause o vídeo, analise a questão e assinale a alternativa correta. Show de bola, pausar o vídeo, vamos lá. Alternativa correta, 3, né? Chegou. Aqui, deixa eu queimar um pouquinho aqui. Alternativa correta, C, né? Comentário. A tendência renovada progressivista ou escola nova valoriza o quê? A investigação, o projeto, a aprendizagem ativa, a autonomia do aluno. Tá? O professor aqui é orientador, não transmissor, tá bom? Nada disso combina com a tradicional, com a tecnicista ou crítica social dos conteúdos. Show de bola! E aí, galerinha, gostaram do vídeo? Tá? Não gostando da nossa apostila? Mande um zap para esse número que está aqui embaixo. Eu adquiri essa apostila com 10 questões, todas comentadas, tá? Com auxílio aqui do professor, ajudando vocês a chegar ao conhecimento. Também estou estudando e vai dar tudo certo. Nós vamos adquirir a nossa vaga aí, beleza? Show de bola! Beleza, meu povo? Deixe aquele like no nosso vídeo. Mande o link desta videoaula para todos os seus amigos, inscreva-se em nosso canal e acione o sininho para receber notificação de novos vídeos. Tá? Quando sair um novo vídeo, você vai ser avisado. Até a próxima. Tchau, tchau.